Hoje de manhã eu estava lendo Eclesiastes 18 e o Senhor ele me trouxe para refletir nessa palavra porque fala muito sobre o pecado. A responsabilidade do nosso pecado é nossa. O Senhor ele é juiz, Deus ele é juiz e é nossa responsabilidade decidir se a gente continua no pecado ou não. Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a responsabilidade do pecado. Aqui em Eclesiastes 18, o Senhor está usando Ezequiel para profetizar para o povo de Judá. E aí, lá em Ezequiel 18, no versículo 4, Deus vai dizer: Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Na época em que Ezequiel era profeta do povo de Judá, as pessoas da cidade de Judá, que era Jerusalém, elas inventavam muitos provérbios. Então, um dos provérbios que eles tinham inventado era que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Ou seja, eles estão dizendo que por causa do pecado cometido pelos pais, os filhos vão receber a consequência desse pecado. E Jesus ele começa a falar para esse povo que não. Jesus ele começa a falar para esse povo que aquela pessoa que pecar, essa morrerá. Então o Senhor diz: se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher de seu próximo, não tem relações com a mulher no seu período, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba, reparte seu pão com o faminto, cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar as outras pessoas, anda nos estatutos e guarda os meus juízos, esse tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Mas ele também continua: se essa pessoa gerar um filho ladrão, assassino, que fizer o seu irmão qualquer uma dessas coisas que o pai nunca cometeu, mas comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher de seu próximo, oprimir o pobre necessitado, praticar roubos, ou seja, fazer todas essas coisas ruins que o pai dele, que era justo, não fez, ele não viverá. Ele fez todas as abominações e será morto e responsável pela própria morte. Então o Senhor está dizendo que nós mesmos somos responsáveis pelos nossos próprios pecados. E o Senhor mais para frente também continua dizendo que se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. Todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, ou seja, que ele se arrependeu, ele viverá. E o Senhor também diz: se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu, é no seu pecado que cometeu, e nesse que morrerá. Então eu acho que Jesus ele traz essa palavra para nós, para a gente refletir muito. Da mesma forma que se um ímpio se arrepender dos seus pecados, ele viverá, da mesma forma que um justo cair, ele morrerá. E a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então nós devemos ficar muito atentos e termos muito cuidado para que a gente não venha cair, mas também ter sabedoria para perguntar para Deus aquelas áreas que nós precisamos melhorar, para que a gente venha cada vez mais melhorar. Não adianta a gente saber que a gente peca e a gente não procurar melhorar. Nós podemos, por exemplo, ler a Bíblia, fazer o nosso devocional todo dia, mas se a gente pecar, é o pecado que vai nos levar à morte. Tem muito a ver com o desejo do nosso coração e o quanto o nosso coração é obediente a Deus. Porque se a gente ama a Deus, a gente também o obedece. E aí, para finalizar o capítulo 18, o Senhor diz assim: portanto, eu julgarei cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Deus nos chama e nos convida para o arrependimento todos os dias. Nós devemos buscar um coração novo, nós devemos buscar estar melhorando cada vez mais, para cada vez mais estar mais parecido com o Senhor. Pergunta para Deus, qual que é aquela área que você mais tem pecado? E o Senhor vai te mostrar. E peça ajuda para Ele para melhorar, porque sozinhos nós não conseguimos. Tchau!